Estamos de volta em Goiânia, 8 horas e 4 minutos. Vamos voltar com as nossas notícias nacionais. É que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ontem que o Congresso vai discutir se vale a pena manter ou derrubar a possibilidade de reeleição no país. A medida, que passaria a valer só após a corrida eleitoral de 2026. Para o senador, a possibilidade de reeleição, que entrou em vigor em 1998, não foi positiva. O sentimento que tenho em conversas com senadores e líderes partidários é que o Instituto de Reeleição não foi bom para o Brasil. Ela acaba prejudicando a independência do mandatário, afirmou, referindo-se à contaminação das decisões em função das perspectivas eleitorais. Pacheco disse que será iniciada uma sessão de debates no plenário do Senado para tratar da proposta de emenda à Constituição de autoria do senador goiano Jorge Cajuru. O texto veta a reeleição para cargos do Poder Executivo em nível federal, estadual e municipal e amplia o tempo dos mandatos de 4 para 5 anos. Essa proposta de debates já foi acertada no Colégio de Líderes e entrará em andamento logo. Vamos saber a opinião dos nossos comentaristas sobre o assunto, começando com Josiel Menezes. Josiel, na sua avaliação, é hora para acabar com a reeleição no Brasil? Rafael, você sabe que eu dou os parabéns aí para o Rodrigo Pacheco com relação a essa questão de acabar com a reeleição. Começou em 98 e sempre vem com aquela história de que quem está no comando já prepara a próxima eleição. E sempre foi assim. Qualquer um que entrar, esquerda, direita, centro, né, quem está na lua, sempre ganha uma eleição e já prepara para outra eleição. Já faz toda a arrumação. Se houver realmente o fim da reeleição e ampliar aí para 5 anos, seria mais plausível realmente, é o que acontecia antes de 98 aqui no Brasil, e dava um tom diferente. Ou seja, você não ficava refém de uma pessoa com aquela intenção. A prova disso foi a briga entre Lula e a presidente Dilma, que inclusive enfraqueceu a presidente Dilma no seu mandato. Por quê? Porque havia um acordo dela entrar 4 anos e depois o presidente Lula retornar. E acabou ela não aceitando isso. Então, se houver uma nova legislação eleitoral onde não exista mais reeleição para os cargos executivos e apenas 5 anos aí de mandato, eu acho que seria a melhor saída. Eu concordo com o Rodrigo Pacheco e concordo também com o outro projeto que tem lá, que determina a questão dos magistrados ficar entre 8 e 10 anos, ter um tempo determinado para que possa ficar lá no judiciário, porque é outra situação complicada ficar um ministro do STF durante 25, 30 anos. É muito tempo para que você fique ali numa missão, né, que é defender a Constituição, mas que às vezes acontece o que está acontecendo hoje no Brasil. Ulisses Aécio, vamos discutir o fim da reeleição no Executivo, mas será que os parlamentares terão a ousadia também de acabar com a reeleição dos representantes do Legislativo, ou pelo menos limitar a quantidade de mandatos? Não creio muito nisso, não. É a chamada legislação em causa própria. Ou seja, eles criam as leis para beneficiar eles próprios, ou seja, não a sociedade. A sociedade fica à mercê, fica a reboque aí de decisões assim cabeludas, decisões assim inconstitucionais no meu ponto de vista como cidadão. Não no ponto de vista da Constituição Federal, da Carta Magna, porque ela está ali prevista ali, o sistema eleitoral, através do Tribunal Superior Eleitoral, eu acho extremamente equivocado também. A partir do momento que o Tribunal Superior Eleitoral ele não tem uma forma de fiscalizar a ação dos partidos, a ação dos parlamentares, ele tem que ser provocado de ofício para que isso ocorra, ou seja, nem na maioria das vezes isso não acontece, porque existe um corporativismo muito grande entre essas categorias. Então eu acho que existe a necessidade de mudanças, e são mudanças preementes. Primeiro, acabar com o Instituto da Reeleição, esses 5 anos, como era, acho que quem criou foi o Fernando Henrique Cardoso, antes do FHC, não existia esse Instituto da Reeleição. E é bom lembrar que ele criou para beneficiar ele mesmo, sim, né? Justamente. Porque ele, no próximo mandato, ele já pôde concorrer e foi reeleito presidente do Brasil. Por isso que eu digo a legislação em causa própria. Acabar também com a força política dos partidos, como existe hoje no Brasil. O que é acabar com essa força política? Existe muita corrupção dentro dos partidos. Você vira e mexe, um presidente de partido, ele é denunciado, existe aquele confronto entre vamos dizer, grupos adversários dentro do próprio partido, um denunciando o outro, aquela coisa toda, e tudo mexendo com fundo partidário que é assim, bilionário.
vem fruto do bolso, do suor do brasileiro. Então, essa legislação brasileira, ou seja, o sistema eleitoral no Brasil, ele é extremamente equivocado, mas ele não muda porque eu tenho quase 60 anos participando e vendo esses institutos aí da fundação de partidos, presidente de partidos sendo acusados, alguns presidentes de partidos sendo presos, entendeu? Mas a democracia brasileira, ela convive com isso. E a maioria das pessoas fala, nós vivemos um sistema democrático. Sistema democrático de quem? Quem impõe são os poderosos, em cima das costas do brasileiro, ou seja, dos pobres. Então, se não mudar essa estrutura eleitoral que existe no Brasil, né, nós vamos continuar do mesmo jeito. Ou seja, eu vou passar dos 60 anos por 120, vendo o Brasil dessa mesma forma. Ou seja, comentando os mesmos assuntos. Né? Ou seja, inclusive de forma assim, até vergonhosa. Rafael, só complementando o que o Ulisses falou, concordo com tudo que ele disse agora com relação ao sistema partidário e vou mais além um pouquinho, viu, Ulisses? Veja bem, hoje quem é dono do mandato é o partido, ou seja, a pessoa luta, né, para ser eleito, ganha os votos e vai tudo para o partido. E se houver alguma divergência partidária, se a pessoa for expulsa, se a pessoa decidir sair do partido, ela perde o mandato. Quer dizer, é um poder muito forte dos partidos no Brasil, o que realmente é muito incomum. Temos participação aqui no nosso YouTube, não, no nosso WhatsApp. O WhatsApp aqui do Mundo em Sua Casa, que é o 99109-5099. Participação aqui, Josiel, é do nosso amigo João, lá do Curitiba. Bom dia, sou o João do Curitiba. Não está nada fácil pro meu filho João Gabriel. E ele está fazendo perguntas sobre política, Josiel. Está muito difícil responder para ele. Um abração a todos. João Gabriel, que participou de uma reportagem aqui nesta semana com a Jaqueline Moura. Está querendo saber de política, Josiel. Ei, João Gabriel. João Gabriel com certeza vai ser jornalista, né? João, um abração para você. Veja bem, realmente entender a política é muito difícil. A gente pena muito para entender um pouquinho. O João ainda vai entender quando ele tiver mais consciência e tal. E eu recomendo que você responda da maneira mais simples, né? Para que ele possa estar entendendo o que é política. Ou seja, primeiro respondendo que a política é preciso ser tratada com seriedade para dar resultado positivo para a população. Aí já começa por aí.